Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema bem interessante. Eu viajei esses dias atrás e nunca tinha me atentado assim para essa questão da aviação, e a gente vai falar um pouquinho hoje, continuar falando sobre a questão do processo, sobre como que a gente antecipar os movimentos nos ajudam a ter resultado. E eu vou usar como exemplo a aviação, né? Não sei se vocês sabem, mas o avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe, né? O primeiro é o elevador, dizem, né? E depois dizem que é o transporte aéreo. Mas por que o transporte aéreo ele é tão seguro? Será que é só por causa das tecnologias da operação? Será que é só por causa do maquinário? Hoje já dizem, né, que a inteligência artificial, que o avião ele pode voar sozinho, ele não precisa de ser humano. A gente tem o ser humano hoje na frente, né, na frente ali um piloto e um copiloto, simples e puramente por uma questão de costume mesmo, e para não dizer que não tem ninguém ali. A gente sabe que hoje já na China, nos Estados Unidos e em alguns outros países, a gente já tem carros autônomos, né, que transportam as pessoas, carro autônomo, e a gente tem também o avião. Hoje ele faz praticamente tudo sozinho. Só que existe todo um cuidado que é feito por trás da parte sistêmica, que são os cuidados das pessoas, e um termo que eu acho muito legal dentro da aviação, que é o termo da redundância. Alguém já ouviu falar do termo da redundância aqui? De redundância? Isso a gente utiliza também no mercado financeiro. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem um backup, né? Então tem, por exemplo, o avião, se você for pegar radar, ele tem 3 radares, né? Então quase tudo no avião ele tem 2 vezes, ou até 3 vezes, ou até 4 vezes. Então tudo isso é feito para que a aviação ela seja muito segura, né? E a gente sabe que estatisticamente o cara tem que ganhar na loteria para sofrer um acidente aéreo, né? Então essa questão da redundância é uma coisa muito interessante, e eu quero passar alguns aspectos aqui que tem muito a ver com o nosso dia a dia como empresário. Por quê? Porque a gente como empresário, como vendedor, trabalhar a reação, não a prevenção. Eu vou passar alguns aspectos aqui rapidinho, tem alguns slides aqui que a gente já vai comentar, tá? Gestão de ameaças e erros no negócio. A mente do piloto aplicada ao gestor e ao vendedor. Todo voo começa com um plano. Cada altitude, cada rota, cada manobra são cuidadosamente calculadas. Porém, mesmo com planejamento meticuloso, a tripulação sabe que o céu é imprevisível. O mesmo vale para a gestão de um negócio. Você pode ter estratégia, produto, time, mas inevitavelmente você vai enfrentar turbulência. Uma coisa que eu sempre falo, todo piloto ele sabe que vai ter a chuva. Não tem como você sair e não ter chuva. O que você pode fazer em relação a isso? Você não pode evitar a chuva. O que você pode fazer é ter um bom limpador de para-brisa, tá com o pneu bem calibrado, não tá com o pneu careca, né? Saber a estrada que você está andando. Se é uma estrada esburacada, você não ia à noite. Isso vale também para a gente como gestor. E eu estava lendo umas matérias essa semana, eu tive a ideia de fazer esse encontro hoje, falando um pouquinho sobre aviação, na viagem que eu estava fazendo. Porque assim, a gente reclama muitas vezes da aviação, mas se a gente for pegar a aviação, ela é uma coisa que funciona muito bem no Brasil, né? Funciona muito bem. E o Brasil realmente é um país que tem assim uma excelência, né? Por mais que a gente reclama, porque atrasa voo, perde mala, mas se você for pegar a proporção, isso é muito, muito, muito pequeno, né? E tem uma teoria, um modelo, né? Que é o modelo TEM em inglês, né? Tear and Error Management, que é gestão de ameaças e erros. Quando eu comecei a ler isso dentro do avião, e depois eu fui ler algumas matérias, eu vi que tem tudo a ver com o nosso processo como gestor, como vendedor, né? O modelo de gestão de ameaças e erros, criada para aumentar a segurança em operações aéreas, pode e deve ser aplicado na gestão de equipes, empresas e performance individual. Ele ensina como lidar com imprevistos, falhas e risco mantendo a rota segura, ou seja, mantendo sustentabilidade do negócio e a integridade dos resultados. Pessoal, eu não vou ler tudo aqui, depois vou mandar o slide lá, só para a gente tirar algumas coisas, eu vou lembrando aqui. Você imagina só,
se você, como vendedor, ou você como gestor, você tá lá num voo, né? E dali a pouco vem uma pessoa, um cara, né, com chapéuzinho e tudo bem arrumado, e pergunta se você quer um cafezinho. E você fala assim, não, eu quero um cafezinho. Aí você fala, toma um cafezinho e fala, se você quer uma bolachinha, não, eu quero uma bolachinha. E aí ele começa a conversar com você, começa a pedir as coisas para você, vai te servindo ali e tal, vai te servindo. E dali a pouco, você pergunta para ele se ele é o comissário. Ele fala assim, não, eu não sou o comissário, eu sou o piloto. Aí você fala assim, mas quem está pilotando o avião? Aí ele fala assim, ninguém está pilotando o avião. Como que você se sentiria num voo em relação a isso aí? Você ia ficar bem assustado, né? E assim acontece com a gente às vezes. Muitas vezes, principalmente quando a gente fala de quem é gestor de loja, de quem é gerente, até quem é vendedor, muitas vezes a gente está fazendo coisa que a gente não deveria estar fazendo. E pior ainda, a gente está fazendo coisa que a gente deveria fazer, mas na hora errada. E muitas vezes isso acontece porque a gente não faz as coisas na hora que a gente tem que fazer. A gente não faz o planejamento. Todo voo, quando antes dele partir, ele tem um planejamento. Todo voo, antes dele partir, tem as redundâncias. Todo voo, antes dele partir, tem que ter os checklists. Eu estava vendo uma coisa muito interessante hoje à tarde, eu estava escutando uns vídeos e trabalhando, e tem uma coisa que o piloto tem que fazer, o piloto e o copiloto. Quando a equipe dá o ok pro piloto e pro copiloto, pode voar, o avião está liberado. Sabe o que eles fazem? Eles descem do avião e eles dão uma volta no avião, olhando, e são obrigados a fazer isso, olhando se tá tudo ok mesmo, se realmente está tudo certinho. Quando você tá decolando, você sabe que você não pode deixar a janela, quando você está decolando ou você está aterrissando, você não pode deixar a janela fechada. Vocês sabiam disso? Vocês sabem disso, né? Já aconteceu com vocês? A mulher manda abrir? Você sabe por que isso acontece? Olha como que as coisas são meticulosas. Porque se tiver pegando fogo no motor, você não vai ver. E existe um protocolo de que se o avião pousar ou as portas de emergências forem abertas, existe um protocolo em que o avião tem que ser evacuado em 90 segundos. E se essa janela estiver fechada e você não vê que está pegando fogo, isso pode comprometer a evacuação do avião. Então, tudo é feito meticulosamente para que as coisas saiam corretamente. Se a gente pegar e trazer isso para o nosso mundo, a gente deveria fazer isso também, né? Hoje, principalmente quem está aqui, né, já são pessoas que têm planejamento, que sabem o que vai fazer. A gente trabalha muito, né? Quem trabalha comigo sabe disso. Meta, número, todo sábado, quem não me manda número, eu tô lá cobrando, os gestores também. Mas por quê? Porque a gente tem que ver onde que a gente vai estar. A gente tem que ver para onde que a gente está indo. A gente tem que fazer planejamento. Por exemplo, vamos lá. Nós estamos no dia 13 de outubro. Eu conversei com alguns clientes essa semana, clientes que são da plataforma e clientes que não são da plataforma. Quando eu falo cliente, é cliente geral de alguma coisa minha. Gente, a maioria nem está preocupado com a Black ainda. Nem se preparou para a Black. A Black é começo do mês. Né? Você pode pegar, por exemplo, os teus principais fornecedores, os produtos que mais giram, e comprar saldo para você vender na Black. Né? Quem é vendedor, a mesma coisa com o seu cliente. Nós estamos chegando no mês de outubro. Quem é da plataforma, a gente já vai. Dezembro, eu estou entregando o planejamento de faturamento do próximo ano. Que é isso que as grandes empresas fazem. É isso que os grandes gestores fazem. Você, como vendedor, você, como representante, você, como gestor, você tem que entrar 2026 sabendo quanto que você tem que faturar, para ver se vai te sobrar alguma coisa. Então, trabalhar em cima de planejamento. Por isso que a aviação é tão segura. E por isso que os negócios que são mais seguros são os negócios que trabalham, primeiro, a proatividade. Segundo, trabalham a redundância. Isso a gente trabalha muito dentro do mercado financeiro. Né? A mentalidade do piloto. Na aviação, o piloto é a última linha de defesa entre o risco e o desastre. No mundo dos negócios, o gestor é a última linha entre o erro e o prejuízo. Ser a última linha de defesa não é apenas uma função técnica, é uma postura mental. Significa entender que o erro faz parte da operação, mas a forma como você reage é o que define o resultado. O piloto não entra em pânico diante de uma turbulência. Ele aplica o quê? Um protocolo. Então,
Quando a venda não está saindo da forma que a gente quer, a gente tem que seguir o quê? O protocolo, que é o processo. O gestor não pode entrar em colapso diante de uma crise. Ele aplica o método, tá? Então, vou ler algumas partes aqui, pessoal, mas para a gente fazer um bate-papo depois, tá? Fatores externos incontroláveis. Na aviação, ameaças são fatores externos. Clima, congestionamento aéreo, falha técnica, erro com o controle de tráfego. No mundo corporativo, são as condições de mercado, a concorrência agressiva, a mudança de comportamento do consumidor, a falta de estoque ou até mesmo o hábito de consumo sazonal. Vamos lá. Concorrência agressiva. Se o nosso concorrente está com uma concorrência agressiva em cima da gente, a gente tem informação, a gente tem informação, a gente tem conhecimento, a gente vai saber trabalhar com aquilo. Mudança no comportamento do consumidor. A gente vê isso a cada dia. Eu tenho certeza que quem está aqui, quem está participando, chega lá fora, sabe como vai lidar com isso aí. Falta de estoque, acabei de falar. O gestor com falta de estoque, falta camiseta branca, falta camiseta preta, falta o produto que mais gira na loja. O gestor, assim como o piloto faz e a manutenção do avião faz o checklist, eu sempre falo para vocês aqui, gestores, você tem que olhar pelo menos uma vez ou duas vezes na semana quem são os seus principais fornecedores, tá? E, pessoal, quem é representante que está aqui na reunião, eu peço de novo para vocês, depois manda a apresentação para os clientes de vocês e manda o vídeo também, tá? Essas ameaças não são culpa do gestor, mas são responsabilidade dele. Quando a gente fez aquele treinamento da Disney, e eu estava estudando um pouquinho, eu li uma coisa que eu não esqueci mais. Na Disney, não interessa de quem é o erro. O problema é nosso. Não interessa quem causou o problema é nosso, é a gente que tem que resolver. Assim como o piloto estuda meteorologia e as rotas alternativas, o gestor deve antecipar cenários, prever crises e criar planos de contingência. Pessoal, qual foi a última vez que você leu alguma coisa sobre o mercado financeiro brasileiro? Mercado financeiro não é só para quem investe. Resultado das empresas de varejo não é só para quem investe. Isso é um termômetro para aquilo que aconteceu e que vai acontecer no nosso mercado. Gente, se vocês pegarem vídeos meus, eu sei porque eu anoto essas coisas. Eu tenho vídeo de 1 ano e 6 meses atrás falando que a gente já tem inadimplência agora. Porque eu sou gênio? Não, é porque eu leio. Simplesmente. Negócios maduros não se protegem reagindo. Pessoal, a gente não está numa fase mais de ficar se protegendo só reagindo, tá? Mas antecipando-se. Essa é a essência da gestão preventiva. Analisar dados, monitorar indicadores e identificar sinais antes que se transformem em problemas reais. Pessoal, nós estamos passando por inadimplência. Estava falando com a mentorada, sexta-feira ela pediu se podia me ligar, eu liguei para ela, era 1h da tarde. Ela falou, olha, eu estou com os meus principais clientes aqui inadimplentes. O que eu vou fazer? Falei, bom, o que a gente pode fazer em relação a isso aí? Primeiro, tentar receber do cliente. Mas se a gente não receber, o que a gente vai fazer enquanto a gente não recebe do cliente? A gente tem que vender para outras pessoas. A gente tem que abrir cliente novos, né? Vamos lá. 3 tipos de ameaças. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, quiser ir colocando no chat para não esquecer, depois a gente já está terminando os slides aqui, a gente já vai para o bate-papo, tá? 3 tipos de ameaças. Antecipadas, tá? As que você sabe que vão ocorrer, como a sazonalidade das vendas ou o aumento de custos do final do ano. São previsíveis e podem ser planejadas com antecedência. Deixa eu dar um testemunho aqui. Quem é representante aí sabe, quem está no lucro real sabe, que a cada 3 meses você paga 2 meses de imposto normal e no terceiro mês vem aquela porrada que é uma porrada de imposto. Então, eu sempre fui um cara organizado financeiramente. Só que o que acontecia? Eu trabalhava meio linear. Acabava que eu não me preparava para aquele terceiro mês. Então, tinha 2 meses que eu fazia um caixa bem legal e no terceiro mês eu comia um pouco daquele caixa. O que eu comecei a fazer? Bom, por exemplo, este mês agora, que é o mês de outubro, eu sei que é um mês que eu pago imposto trimestral. Então, vem uma porrada de imposto. O que eu faço? Eu já vou me preparando nos outros 2 meses. Eu já tenho mapeado qual que é esse mês,
quais são os meses, e aí eu já tenho mapeamento para quando é o mês. Por exemplo, quais são os meses que eu faço bazar? Sem falhar, são os meses anteriores do imposto trimestral. Então, eu já me preparo para isso, entendeu? Outra coisa, meu carro está no nome da minha empresa. E o que eu já paguei de multa triplicada não está no gibi. O que eu estou fazendo agora? Eu deixo lá no meu Trello uma mensagem para todo final de mês eu entrar no Detran e olhar se tem multa para eu assumir como condutor, para eu não perder, para eu não ter que pagar multa triplicada. Oi, Má, tudo bem? Se tiver pergunta aí, pode mandar para nós, tá bom? Que bom que você está na live aí. Então, sazonalidade de vendas, datas comemorativas, ciclos econômicos conhecidos. Então, a gente tem que saber, pessoal. Inesperadas, vamos lá. As que surgem repentinamente, como um fornecedor que atrasa ou um cliente importante que desiste. Existem respostas rápidas e flexíveis. Ruptura no fornecimento, perda súbita de cliente ou mudanças regulatórias. Isso a gente vê muito no nosso mercado também, tá? E latentes, as mais perigosas, aquelas que são ocultas dentro do próprio sistema e só se revelam quando o problema explode, como falhas culturais e metas mal definidas, tá? Lideranças tóxicas, preconceitos, processos mal documentados, cultura de silêncio sobre os erros, tá? Um bom gestor, assim como um bom comandante, não espera a pane acontecer para agir. Ele inspeciona, questiona e previne. A vigilância constante é o preço da segurança operacional. Pessoal, aquilo que eu falo sempre para vocês, tá? Aquilo que eu falo sempre para vocês. O gestor, quem tem liderado, tem que fazer reunião toda semana. Tem que saber o que está acontecendo, tá? Fatores humanos e processuais. Na aviação, o erro é toda ação ou omissão que desvia a aeronave da sua intenção original. No negócio, o erro é toda decisão, ação ou negligência que desvia a empresa dos seus objetivos. Pode ser uma precificação errada, uma contratação inadequada, enfim. Pilotos são treinados para reconhecer o erro rapidamente e aplicar contramedidas. E o gestor tem que ter essa expertise da mesma forma, tá? Vamos lá. Estados indesejados. Quando a empresa sai fora da rota. Identificação. Vendas em quedas, estoque encalhado, time desmotivado, indicadores fora da meta. Pessoal, isso aqui não são coisas que acontecem da hora para o dia. A queda na venda, ela acontece da noite para o dia? Não acontece. Quando que geralmente a gente reage? Quando já não tem muito o que fazer. Estoque encalhado, isso aqui acontece da noite para o dia? Não. Você está comprando daquela marca porque você é amigo do representante, e você está comprando e você nem está olhando que gira e que não gira, tá? Time desmotivado, isso aqui não é da noite para o dia que acontece. Indicadores fora da meta, isso aqui não é do dia para a noite. E, pessoal, se a gente for ver o tanto de loja e o tanto de vendedor que trabalha em nem meta tem, é absurdo. É mais de 70% dos varejos dos vendedores, tá? Mudança de foco. Pare de buscar culpados e concentre-se em recuperar o controle da operação. Indicadores. Nós temos que escolher quais são os indicadores, né? No inglês lá, o tal dos KPIs, né? Os indicadores-chave. Quais são os indicadores que a gente vai utilizar para gerenciar o nosso negócio. A gente também não consegue gerenciar todos os indicadores. A gente tem que escolher alguns para fazer isso aí, tá? E recuperação. Aplique protocolos de correção para retomar a rota planejada, tá? Um estado indesejado na avaliação é quando a aeronave entra em uma estação crítica, mas ainda recuperável. Desvio de altitude, pista errada, excesso de velocidade. No negócio é quando o resultado começa a fugir do controle, mas ainda tem tempo de corrigir. E, pessoal, nós estamos vivendo tempos em que esse tempo é cada vez menor, tá bom? Contramedidas, protocolos que mantêm a segurança, tá? Toda a tripulação opera no protocolo de check-in, call-out, briefings e POPs, tá? POPs são processos operacionais padrões. É isso aí, eu estava lendo antes. Esses são os instrumentos
que garantem que nada essencial será esquecido nos momentos de pressão. Pessoal, todo vendedor, se ele faz parte de um time, ele tem que começar a semana com reunião de vendas. Se ele é um vendedor autônomo, ele tem que começar, aliás, ele tem que começar a semana já com planejamento feito, tá? Então a gente tem que cuidar dessas coisas. 3 camadas de contramedidas: planejar, antecipar riscos e preparar o time com o cenário, simulações e planos de contingência. Executar, agir com disciplina e consciência, seguindo protocolos e mantendo comunicação clara. Executar aquilo que você planejou. Vai sair do jeito que você planejou, 100%? Não vai, mas você precisa executar o máximo aquele planejamento. Quem não tem planejamento vai para qualquer lugar. Revisar, analisar o desempenho, identificar desvios e ajustar o rumo com base em dados de feedback. Feedback do seu cliente, feedback da sua equipe, feedback do seu gerente, enfim. A gente tem que planejar, executar e revisar. Planejar, executar e revisar. Planejar, executar e revisar. E aqui, estratégia empresarial, tá? Detectar, corrigir e evoluir. Então, o que a gente vai fazer? Planejar, executar e revisar. E depois, detectar, identificar ameaças e erros antes de se transformarem em estados indesejáveis. Antecipar. E, pessoal, aí a gente tem um problema. O brasileiro, culturalmente, culturalmente, ele só reage, ele não antecipa, tá? Corrigir. Aplicar contramedidas rapidamente para resolver a rota com segurança. Não empurrar as coisas com a barriga. Isso também faz parte da nossa cultura, né? Ficar empurrando as coisas com a barriga. Evoluir. Aprender com cada situação e fortalecer o sistema de proteção. Tá sempre revisando. O gestor que pensa como um comandante entende que cada reunião, cada cliente, cada ciclo de vendas é um voo diferente. E como em todo voo, o segredo não é evitar a turbulência. Não tem como a gente evitar, pessoal. Mercado difícil, cliente não comprando, inadimplência. Não tem, a gente não tem como evitar isso, tá? Mas a gente pode estar preparado para atravessar com segurança, foco e método. Se tem alguém lá fora que está tendo resultado, a gente tem que fazer o que essas pessoas estão fazendo para ter resultado.